Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 1, versículo 11. O texto diz assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. No versículo anterior, nós vimos Deus convocando todo o povo de Israel para ouvirem a palavra do Senhor. Mas essa convocação foi feita por meio de uma linguagem metafórica e bastante provocativa, porque o povo de Deus estava sendo comparado ou até mesmo igualado, colocado no mesmo patamar dos povos de Sodoma e Gomorra. Sendo um pouco pessimista ou talvez realista, essa convocação pode ser trazida para os nossos dias e incluir a nossa geração. Então, agora, Deus começa com uma pergunta retórica: De que me serve a mim essa multidão dos vossos sacrifícios? Para que serve a multidão dos vossos sacrifícios? A resposta imediata seria: não serve para nada. Veja que fazer sacrifícios de animais era uma prática comum no Antigo Testamento, servindo para louvar a Deus ou pedir perdão pelos pecados, por exemplo. Era uma maneira simbólica de apontar para o sacrifício de Cristo que aconteceria futuramente. Mas o detalhe aqui é que Deus não está se referindo a um único sacrifício de animais. Ele está falando de uma multidão de sacrifícios completamente inúteis. Já pensou no tanto de esforço que isso envolve? Eu imagino que nem todos possuíam animais à vontade para poder sacrificar. Talvez precisavam caçar ou comprar algum animal para sacrificar, e o triste era que, mesmo fazendo uma multidão de sacrifícios, ainda assim eles não serviam para nada. Já pensou quantas vezes você já se arrumou para ir à igreja? Ou quantas atividades você já realizou na igreja? Quantas vezes você pregou ou ensinou ou fez alguma coisa que tomou o seu tempo? E mesmo assim, Deus virá para você e falar que isso tudo que você fez não serviu de nada? Qual seria o seu sentimento? Ou qual seria a sua reação? Além de dizer que o povo de Israel era igual ao de Sodoma e Gomorra, Deus ainda mostra uma rejeição a toda aquela multidão de sacrifícios que eles faziam continuamente. Imagino que todos nós ficaríamos em choque, talvez revoltados ao ouvir isso de Deus. Mas essas palavras de Deus foram uma resposta ao que o povo chamado para ser santo estava fazendo. Quando Deus te chamou, ele te separou para servi-lo. Quando Deus nos arregimentou para a obra dele, nós entendemos que o pecado não poderia mais fazer parte da nossa rotina. Então, quando Deus nos vê caminhando na direção contrária à que deveríamos caminhar, ele nos dá esse sacode, esse puxão de orelha, usando palavras que muitas vezes são duras, com o objetivo de nos aproximar novamente dele. Mas nesse versículo 11, nós podemos perceber que Deus já não aguentava mais aqueles holocaustos. Aqueles sacrifícios chegaram até Deus de uma maneira bem diferente da que deveria estar chegando. Não eram mais um cheiro suave, agradável a Deus, mas era um cheiro ruim, carregado de pecado, igual ao pecado de Sodoma e Gomorra, que chegou até o céu de tão terrível que era. O pecado é insuportável para Deus. É inaceitável, mas ele se torna pior. Pior ainda quando parte de um povo que foi chamado para viver em santidade, como era o caso do povo de Israel, e que talvez possa ser o nosso caso, se nós não estivermos vigilantes. E aí, voltando para o texto, nós podemos entender
que a palavra sacrifício está diretamente ligada a toda aquela religiosidade comum entre os judeus. Só que o ponto de atenção aqui é que não adianta nada fazer sacrifícios ou qualquer tipo de oferta a Deus se nós não obedecermos, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. A mesma coisa ocorre quando você vai aos cultos, entrega as suas ofertas, cumpre todo o protocolo de um cristão, mas vive em pecado dentro da sua casa ou no seu dia a dia. Você pode orar, pode ler a Bíblia todos os dias, porém, isso só tem valor quando você obedece à palavra de Deus. Dentro disso, eu quero abrir um parênteses. Tem gente que pode pensar assim: ah, mas todo mundo peca. É normal. De fato, todo mundo peca. Mas isso não é normal. O desejo de Deus é que a gente viva em santidade. Não se trata de ser perfeito, e sim de não se conformar com o pecado. Por exemplo, você que vive em adultério, fornicação, fazendo fofocas, desobedecendo aos seus pais, fingindo ser santo, quando na verdade não é. Enfim, se a sua vida está dominada pelo pecado, é sinal de que Deus não está recebendo a sua adoração. Pelo contrário, o seu louvor e a sua adoração estão sendo abomináveis diante de Deus, ainda que você fale em outras línguas, que você ore e faça chover fogo do céu, ainda que pessoas sejam curadas através de você, não importa. Nada disso importa se o pecado continua reinando na sua vida. E insistir no pecado constitui uma rebeldia contra Deus. E a rebeldia é equivalente ao pecado de feitiçaria. Então, o seu estilo de vida importa. Deus quer você por inteiro. A importância desse discurso divino é tão grande que ele usa o pronome me e a expressão a mim ligadas ao verbo servir, como uma espécie de licença poética, talvez, para enfatizar a inutilidade desse tipo de sacrifício. O novilho gordo era um dos animais mais caros para ser usado como sacrifício, mas Deus não estava nem aí para essa questão do valor. Então guarde bem essa frase. O valor da sua oferta não determina o valor da sua adoração. Deus rejeita de forma persistente todos esses sacrifícios dos judeus. Mas os próximos versículos vão mostrar com mais clareza detalhes sobre essa atitude de Deus. Acontece que o povo hebreu tinha a tendência de maximizar o físico e minimizar o espiritual. Isso até pode fazer algum sentido, porque nós conseguimos contar o valor das ofertas que damos ou do número de vezes que vamos aos cultos, mas não temos como medir o quanto somos amorosos com os nossos vizinhos, por exemplo. Só que a nossa forma de medir as coisas é diferente da forma como Deus mede. A régua de Deus é diferente da nossa. No caso dos israelitas daquela época, o que nós percebemos é que eles achavam que bastava sacrificar animais para pedir perdão pelos pecados, ainda que não houvesse arrependimento. Só que para Deus, o que mais importa é o seu coração, muito mais do que um ritual religioso. Um ritual sem obediência deixa Deus chateado, faz o nosso Senhor sofrer ao invés de sentir prazer. Nós vivemos em uma geração muito sem tempo. As pessoas não têm tempo para orar e, com isso, não conseguem criar um relacionamento íntimo com Jesus. Consequentemente, os cultos se tornam vazios, mesmo que o templo esteja cheio de gente. Há quem diga que o texto de Isaías se refere a uma multidão de sacrifícios feitos pelo povo, como se fosse uma forma de pedir perdão pelos muitos pecados cometidos. Seria uma forma de comprar o perdão de Deus
para ter menos peso na consciência, se é que havia algum peso. E não um arrependimento sincero. Mas o grande número de sacrifícios nunca irá substituir a obediência prática. Eu só quero ressaltar que em nenhum momento Isaías criticou o ritual religioso. O problema era que esse ritual não estava associado a uma vida reta diante de Deus. Então, a mensagem para nós hoje é que precisamos ser sinceros em todas as nossas ofertas ao Senhor. Por mais bonita que seja a sua oferta, Deus só irá se agradar dela se o seu coração também for agradável a Ele. Então, fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.